Bom dia. Bom dia, gente. Ainda não é o mês de outubro, mas a gente já começa nessa segunda-feira com o tema que vai nos acompanhar durante outubro e novembro, que é um tema que se relaciona com o relaxamento. Diversas formas, né? Não tem uma única forma de relaxar. Então, a gente vai procurar olhar para o relaxamento a partir de algumas perspectivas. Uma delas é o próprio Shavasana, né, a postura do morto, do cadáver, que é a postura mais clássica do relaxamento. Mas a gente também vai olhar para esse relaxamento de outras maneiras. A gente vai olhar para o relaxamento a partir de uma perspectiva meditativa. A gente vai também olhar para o relaxamento a partir de uma perspectiva respiratória, né? E por quê, né? De onde vem essa ideia? Por que trazer o relaxamento para o centro da nossa prática? Percebo que a gente tem feito muitas coisas no campo da respiração, no campo do pranayama, mas para poder avançar, é, é preciso que haja um certo estado, né? É preciso que haja um estado de relaxamento no corpo. É preciso que a respiração se acalme, né, dentro de um espaço no corpo. E isso pode ser conquistado ou pode ser, né, impulsionado pela prática do relaxamento. Outra coisa que eu percebo é que o relaxamento, né, ele pode assim servir como uma espécie de prática que libera aquela energia que falta para que a gente possa fazer as coisas que a gente quer fazer. Então, eu quero começar a acordar mais cedo, eu quero começar a estabelecer uma determinada prática, eu quero começar a comer melhor, eu quero começar a ir na feira e não sei o quê, eu quero começar a fazer um curso, eu quero começar alguma coisa, né, que eu sei que é bom para mim. Eu quero começar a produzir algum tipo de transformação. Mas, né, o que a gente vê na nossa sociedade hoje em dia é que vamos sendo, assim, de alguma maneira, engolidos pelo, pelos acontecimentos, né? E muitas vezes nos falta aquela energia necessária, aquele impulso necessário para começar alguma coisa ou para mudar alguma coisa da forma como vem sendo feito. Né? Às vezes essa falta de energia vem pelo corpo. Então, quando a gente tem tensões, né, dei esse exemplo outro dia. Imagina você passa o dia inteiro com a sua mão apertada assim. Vai chegar no final do dia, você vai ter dor, né, na mão, no braço, você vai sentir cansaço, essa área vai estar cansada. A gente percebe porque é uma área que a gente está assim se relacionando o tempo inteiro. Mas às vezes a gente fica sustentando tensões e contrações nos nossos ombros por dias, ou nos nossos maxilares por dias, ou nos glúteos, ou nas coxas, ou na lombar, né? Em diversas áreas do nosso corpo, ou nas escápulas. E a gente fica sustentando isso por dias sem nem perceber. E isso vai consumindo, isso vai drenando, né? Porque a gente precisa de energia para sustentar essas tensões. À medida que a gente vai conseguindo relaxar isso, e vai sendo capaz de relaxar isso, a gente vai liberando uma energia que a gente nem sabe muito bem que existe. E talvez seja assim algo dessa energia que vem do corpo que falta para a gente poder começar a fazer alguma coisa, para a gente poder reverter um certo processo. Nesse sentido, o relaxamento, ele é uma espécie de uma revolução, né? Ele é uma revolução, porque o nosso ciclo, né, natural das coisas, colocado por Byung-Chul Han, né, como a sociedade do cansaço, aí fazendo coisas cada vez de menos qualidade e
consequentemente revertendo também em momentos cada vez de menos qualidade. E aí ele diz, né, vai faltando sentido ao tempo, vai faltando sentido ao tempo. O tempo parece que não vai sendo aquela coisa que nos constrói, né? E a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe o que é importante na nossa vida, a gente sabe o que a gente quer, mas muitas vezes a gente não consegue fazer. Bom, isso não é uma promessa de que a gente vai conseguir fazer, né? Isso não é uma promessa de que com relaxamento nossa vida estará resolvida e tudo dará certo. Não sou um coach, mas a gente vai fazer uma tentativa, a gente vai fazer um experimento, né? Como cientistas dos nossos próprios corpos. Certamente algum valor isso tem, certamente alguma mudança isso traz, né? Professor Bogal, lá na Índia, ele diz que ele faz esse experimento, porque ele é um cientista, né? Ele faz esse experimento de uma determinada meditação em Shavasana, uma meditação deitado, onde ele faz de algumas formas, a gente vai experimentar isso também em alguns momentos, onde ele passa a nossa atenção e a respiração por determinados pontos do corpo, e ele diz que essa prática tem aumentado a quantidade de água nas células das pessoas que ele vai fazendo esses testes, né? Essas medições. E água na célula significa a saúde da célula, significa a juventude da célula, né? A gente vai perdendo água à medida que envelhecemos, vamos perdendo água à medida que nós vamos ficando mais esgotados, né? Então, é uma medida muito simples, mas que se a gente olha num contexto, fala, nossa, manter água no corpo é uma das coisas mais importantes. Então, esse é um exemplo, né? Esse é um exemplo. Comprovado cientificamente, mas não só cientificamente, comprovado experiencialmente. A gente não vai fazer um experimento científico aqui, mas a gente vai fazer um experimento experiencial. E a gente vai ver como vamos nos sentindo ao longo do tempo. Nossas práticas vão ser basicamente compostas nesses próximos 2 meses, né? Em, acredito eu, 3 partes principais. Uma parte de um pouco mais de movimentos, asanas, outra parte de relaxamento, deitado, que não é só um relaxamento, mas ele vai ser direcionado de algumas diferentes maneiras. Às vezes Shavasana, às vezes um Yoga Nidra, às vezes uma meditação em Shavasana, mas sempre nessa posição deitada e sempre com essa intenção de ir desfazendo conscientemente as tensões. E depois uma prática respiratória. Essa é basicamente a nossa composição, tá? O relaxamento precisa ser consciente. A última coisa que eu vou dizer hoje, antes da gente começar a nossa prática, o relaxamento precisa ser consciente, porque inconscientemente as coisas ficam como estão, né? Inconscientemente, se eu deito lá e simplesmente fico, né, assim, com os meus pensamentos para lá e para cá, as coisas continuam como estão. As minhas tensões continuam ali, porque assim eu vou dormir, perco a consciência, mas às vezes acordo com as tensões lá da mesma forma, tensões, né, mandíbula, ombros, enfim. Então, o relaxamento precisa ser consciente. Mas às vezes acontece da gente estar assim tão cansados que dorme no relaxamento. Tudo bem, a gente não vai lutar contra isso, mas isso não deveria acontecer todo dia, tá? Isso não deveria ser um resultado do relaxamento. Tem gente que termina uma aula de yoga e fala: "Nossa, foi tão boa essa prática que eu até dormi". Não é boa, é um resultado de um cansaço, né? A boa prática de yoga é aquela prática que eu me mantenho atento, consciente, muito alerta, né? Esse é o estado que a gente procura. Mas se dormir, tudo bem. É o efeito daquilo que vem antes, né? O efeito de um cansaço, não tem problema. Mas gradualmente a gente deveria ir conseguindo manter.
né? Uma atenção, uma presença. Tá bom? Uma introdução um pouquinho maior do que o normal, só para a gente trazer esses elementos, né? Para a nossa prática. Resolvi fazer essa semana aberta e vejo que tem pessoas aqui vindo, né? Então, muito bem-vindas as pessoas que estão chegando por aqui, que não têm feito as nossas práticas regularmente, por justamente querer proporcionar, né, essa experiência de algum relaxamento, de algum descanso que pode ser importante, tá bom? Então, vamos para a nossa prática e a gente começa numa posição sentada. A gente vai alternar bastante entre a nossa expressão vertical do corpo ereta e essa expressão horizontal em apoio. Então, assume uma expressão vertical, onde você tem um apoio do quadril, mas a sua coluna enfrenta a gravidade. Isso exige uma certa energia na coluna vertebral, para que ela possa se sustentar firmemente ereta, como uma cobra que se ergue, né? Sem nenhum excesso, firme, mas sem nada a mais do que precisa. Um estado atento, tanto do corpo como da mente, alerta, como se nada fosse escapando às capacidades de percepção. Vou direcionando essas minhas capacidades de percepção para o corpo de dentro. Então fazemos nosso mantra, esse mantra que fala a palavra Saha. Saha que quer dizer juntos. Juntos vamos começar, né, um novo percurso, juntos vamos investigar nossos corpos, juntos vamos avançando, contribuindo, colaborando, conversando. Então se prepare, inspire. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinakvatitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Cultiva por alguns instantes essa verticalidade da coluna com a maior leveza possível. Não a coluna como uma espécie de pilar de sustentação, mas a coluna sustentada, como se ela flutuasse lá dentro do corpo.
E mantendo a coluna sustentada, flutuando, relaxa bem os ombros. Os ombros descem, como se houvesse assim um peso, ou alguém apoiando as mãos sobre os ombros. Deixa os ombros descerem, mas isso não desmonta a sua coluna. As escápulas se relaxam. Mas é como se os ombros e as escápulas relaxassem em torno de um eixo firme. A cabeça flutua no topo da coluna. Procura uma espécie assim de descompressão entre o topo da coluna e o encaixe com o crânio. Então vira a cabeça como quem olha lá para a esquerda, levando o queixo na direção do ombro esquerdo, como se o queixo fosse ficar sobre o ombro esquerdo. E continua tentando assim encontrar uma espécie de espaço e descompressão entre o topo da coluna e o encaixe com o crânio. Relaxa os olhos, relaxa o rosto, maxilares, pescoço, ombros. Você virou a cabeça para o lado esquerdo, desce um pouquinho mais o ombro direito e vira o ombro direito um pouco mais para trás. Sua cabeça vai para a esquerda, seu ombro vai um pouquinho para a direita e alonga um pouco esse espaço. Às vezes vem respirações mais profundas, vai deixando a sua respiração livre para se expressar. E volta a cabeça, deslizando. Vai deslizando, vira para o lado direito, com menor atrito. Um movimento consciente, lento, acompanhado, nada feito automaticamente. E é como se não houvesse limite, é como se sempre pudesse virar um pouquinho mais, e ao mesmo tempo que vai virando a cabeça lá para a direita, vai descendo um pouco mais o ombro esquerdo e virando esse ombro esquerdo um pouquinho para trás. Abre espaço. E muitas vezes dá vontade pelo próprio corpo de ocupar esses espaços com a respiração, e a sua respiração pode ser um pouco mais profunda. Deslizando a cabeça, volta ao meio. Então, sem criar tensões, leva o seu queixo lá para o teto, como se ele fosse sendo puxado para cima. A cabeça leve, não larga o peso da cabeça lá para trás. Não deixa comprimir a sua cervical. Continua se ocupando de descomprimir essa junção entre a coluna e o crânio. Desce bem os ombros, abre bem o peito. Os dois ombros um pouquinho para baixo, um pouquinho para trás, peito aberto.
frente do pescoço toda alongada. Trazendo o queixo de volta, você vai voltando, alongando mais a nuca. E continua esse processo de alongamento da nuca, a ponto de ir trazendo o queixo na direção do pescoço. Então você não arredonda a sua coluna, você faz uma flexão do pescoço como se sua nuca fosse sendo puxada lá para o teto. E com isso vai trazendo o queixo bem na direção do fim do osso externo, começo do pescoço, como se fosse cobrir com o queixo e o maxilar inferior toda a frente do seu pescoço. E cresce com a nuca, desce os ombros, abre esse espaço do alto das costas. Da mesma forma como abriu o peito antes, abre as costas. Se tiver espaço, aprofunda um pouco a sua respiração e direciona a sua respiração para essa área, acima das escápulas, região da nuca. E volta. Percebe como fica a sensação na região do pescoço, a sensação nesse encaixe do topo da coluna com o crânio. Então deixe os seus olhos muito relaxados, as pálpebras pesadas. E os olhos muito relaxados, as pálpebras pesadas, os ombros relaxados, os ombros pesados. Mas a coluna muito leve, a cabeça muito leve. Entrelaça os dedos das mãos na frente do corpo, leva os braços lá para cima, estende, cresce. As mãos vão lá para cima, mas os ombros não sobem muito, eles ficam encaixados, as escápulas encaixadas. A gente faz isso para puxar e tracionar a coluna lá para cima. Então procura se relacionar com a sua coluna como uma coisa contínua, uma coisa inteira, um todo. E se é possível sentir a sua coluna desde lá de baixo, da pontinha, do cóccix, sacro, lombar, coluna torácica, inserções com as costelas, cervical, encaixe com o crânio. E vê se pode sentir a sua coluna inteira sendo tracionada. E volta. Os ombros descem. E vê se a coluna permanece viva, nítida. Então você vai fazendo uma contração a partir do esfíncter anal. E a partir do esfíncter anal você vai procurando contrair o cóccix. Existe um ligamento, uma relação.
Não, ligamento anococcígeo. Você contrai o esfíncter anal e isso tem uma relação que puxa o seu cóccix. Você vai tentando, a partir da contração anal, fazer como se você estivesse contraindo e apertando a sua coluna. A partir do esfíncter anal, mas aí você vai subindo com essa contração, como se fosse apertando o seu cóccix por inteiro, o seu sacro inteiro, e como se fosse subindo essa contração pela lombar, e isso já vai envolvendo uma contração do abdômen, uma puxada da raiz do umbigo, e é como se você fosse apertando a sua coluna de baixo para cima, com muitas mãos, uma mão acima da outra, apertando a sua coluna, e você vai encontrando uma forma de contrair a musculatura em torno da coluna vertebral. Vai levando essa contração para o alto, para a área das costelas, a inserção das costelas com a coluna, para a região do pescoço. E aí você vai sentindo que aperta a sua coluna inteira. Aumenta um pouquinho essa tensão. E lentamente, não de uma vez, vai desfazendo, sentindo o processo de desfazer. Estende as pernas lá para frente, apoia as mãos no chão, atrás do quadril. E movimenta um pouco seus pés, apontando os pés para frente, para trás, sem movimentos frouxos. Então, quando aponta os pés para frente, aponta bem para frente, alonga o peito dos pés. Quando aponta os pés para trás, aponta bem para trás, os calcanhares vão lá para frente, você alonga a parte de trás dos tornozelos. Para com esses movimentos, dobra um pouco seus joelhos. As mãos vão segurar firmemente logo abaixo dos dedos dos pés, né, nessa parte mais alta das plantas, logo abaixo dos dedos. E você, antes, né, de querer estender as duas pernas, vai tentando estender uma, depois a outra, né? Então você estende uma perna, a outra fica flexionada, depois você vai flexionando a que estendeu e vai estendendo a outra. E vai fazendo esses movimentos que vão tendo relação também com as suas escápulas, os seus ombros, né? Já que as mãos estão segurando lá nos pés. Independente do quanto você pode estender, você vai se envolvendo com esse movimento, com esse alongamento, essa intenção de fazer disso um certo espreguiçamento. E ver se pode estender as duas pernas, e não importa se você estende totalmente, né? Vai tentando estender o máximo possível e coloca toda essa parte de trás do seu corpo num processo de alongamento. Atrás dos tornozelos, das panturrilhas, atrás dos joelhos, atrás das coxas, quadril, lombar, essa transição da lombar para a região torácica, coluna torácica, área das escápulas, a nuca, tudo isso num processo de alongamento.
E volta. Quando volta, para um pouco em Dandasa, nessa postura do bastão, com as pernas estendidas à frente e a coluna ereta. Procura de novo essa verticalidade da sua coluna. Empurra bem os isquios contra o chão. Você pode adquirir alguma leveza na sensação do tronco, da coluna, da cabeça. Os ombros pesam, os braços pesam, a coluna não pesa, a cabeça não pesa. Daqui nos deitamos de costas, abraça os joelhos. E faz alguns balancinhos de um lado para o outro, como se fosse com isso assim, procurando aumentar a área de contato das suas costas, do seu quadril com o chão. Então relaxa bem a lombar, procura o contato da lombar. Relaxa bem essa área das escápulas e procura o contato das escápulas, o contato da cabeça. Para com seus movimentos. Puxa um pouco mais os joelhos na direção do peito, leva a testa na direção dos joelhos. Faz disso quase que um espreguiçamento. E volta. Apoia os pés no chão. Vai estendendo as pernas. Leva os braços lá para trás. Estende bem os braços para trás. Aponta os calcanhares lá para frente, os dedos dos pés na direção da sua cabeça. E estende, estende ao máximo, como quem espreguiça, de fato se espreguice mesmo. Como se fosse aumentando uma espécie de carga pelo corpo. Em algum momento vem a vontade da descarga e aí você solta tudo isso, relaxa, volta os braços. As pernas separadas, um pouco separadas, os pés caem para fora. Os braços separados do tronco, um pouco separados. As palmas das mãos se viram um pouco mais para cima. Como é deitar agora? Vai procurando desenvolver uma capacidade de manter a sua mente dentro dos limites do corpo. E através dessa consciência, dessa presença, vai tentando sentir o seu corpo, mesmo que sejam sensações abstratas. Vai deixando que cheguem as informações sensoriais que vêm de cada parte do corpo.
Quanto tempo leva para tomar consciência do corpo inteiro simultaneamente? Então, a gente vai fazer um percurso, direcionando a nossa atenção para certas partes do corpo, dentro de um percurso, um certo encadeamento. E a gente vai procurar reconhecer o efeito disso. E a gente vai fazer ao longo dos próximos dias percursos de várias formas. Hoje começa levando a sua atenção para o dedão do pé direito e vai procurando relaxar o dedão do pé direito, só isso. Não tem nada mais a ser feito. Você leva a sua consciência, procura sentir o dedão do pé, não é imaginar, não é visualizar, não é criar um dedão do pé na sua tela mental, mas é procurar se conectar sensivelmente. É como se fosse assim, tentando estabelecer uma circulação neural, sensível, deixar chegar as informações sensoriais. E então, os outros dedos do pé direito. A inserção desses dedos no pé e vai relaxando a planta do pé direito, o arco do pé, o peito do pé, o calcanhar, até o nível do tornozelo, e você procura assim uma espécie de descompressão dessa articulação do tornozelo. Refina um pouco a sua qualidade de percepção do pé. Talvez você comece a reconhecer certos movimentos, pulsos, fluxos, espasmos, vibrações, tremores, movimentos da vida do corpo. Então vai relaxando a panturrilha direita, essa área que acumula também muitas tensões, relaxando a canela, e vê se dá para ter a sensação de que solta completamente a perna direita entre o tornozelo e o joelho. Relaxa o joelho, dentro do joelho, a parte da frente do joelho e também a parte de trás.
E não é exatamente um exercício mental apenas. Envolve a sua mente, mas é a mente procurando se conectar com a concretude do corpo, com a materialidade do corpo. Não é uma criação mental. A gente está procurando estabelecer circulação neural, receber informações sensoriais, processar informações sensoriais e emitir estímulos de relaxamento, quando a gente reconhece tensões. Então, para reconhecer tensões, eu preciso sentir. Para sentir, eu preciso me conectar mentalmente com essa área. Vai para a coxa direita, como se pudesse relaxar a superfície da coxa, mas também ir lá para o seu interior, lá perto do osso. E se vai reconhecendo tensões, vai desfazendo, soltando, dando comandos de relaxamento da melhor maneira possível, até o relaxamento dessa articulação da coxa direita com o quadril do lado direito. Relaxa o quadril do lado direito, o lado direito do assoalho pélvico e para dentro, esse osso ilíaco e a crista ilíaca do lado direito, o lado direito do sacro, o glúteo direito. E vê se dá para soltar completamente agora todo esse membro inferior direito, do dedão do pé até o quadril do lado direito. Então a lombar do lado direito e também o abdômen. E esse espaço por dentro, entre a lombar e o abdômen. As costelas do lado direito. Os músculos entre as costelas. Escápula direita, ombro, clavícula. Braço. Procura espaço nessa articulação do braço com o ombro. Cotovelo, e eu procuro espaço nessa articulação do cotovelo direito. Antebraço, área de tensões também. Punho, a mão, os dedos. As pontas dos dedos. Para um pouco na mão direita. Insista um pouco no aprofundamento das percepções. Deixar chegar as informações que vêm pela palma da mão, pelos dedos, pelas pontas dos dedos. Como se eu pudesse até mesmo sentir as digitais nas pontas dos dedos. E ver se é possível reconhecer expressões e manifestações dessa vida que anima a matéria, pulsos, fluxos, vibrações, tremores, espasmos. Punho, antebraço, cotovelo, braço, ombro, alto do ombro,
lado direito do pescoço, lado direito do rosto, olho direito, têmpora do lado direito. Então, todo o lado direito do corpo, em comparação ao lado esquerdo, fica alguns instantes nessa comparação. E vai tentando soltar ainda mais o lado direito a partir dessa consciência que foi sendo adquirida. Para o lado esquerdo, a gente faz outro percurso. A gente não vai passando parte por parte, de baixo para cima, como fizemos, mas a gente vai fazer uma espécie assim de um processo horizontal, como se todas as camadas ou todos os níveis do lado direito do corpo fossem ensinando o lado esquerdo a relaxar ao mesmo tempo. Então, pé direito, mão direita ensinam o lado esquerdo a relaxar e a mesma coisa simultaneamente com o nível do tornozelo, punho, joelho, cotovelo, quadril, ombro. E a lombar, e a região das costelas, e a região do pescoço e do rosto e os olhos. E é como se o lado direito inteiro, sem ter que fazer um processo passo a passo, sem ter que fazer um processo linear, mas de uma forma sistêmica e simultânea, fosse conduzindo o relaxamento do lado esquerdo, impregnando o lado esquerdo de relaxamento sensível e consciente. Então não é mais uma condução que passa por uma racionalidade, um percurso, mas é um lado do corpo já mais relaxado, transmitindo informações para o outro. E você só assiste isso, sente isso, reconhece. Toma um tempo. Quanto tempo leva para tomar consciência do corpo inteiro simultaneamente?
quanto tempo leva para que se restabeleça uma espécie de harmonia entre os dois lados? Não significa que eles vão chegar a ser iguais. Nossos lados não são iguais. Toma uma inspiração mais profunda, virando um pouco de lado. Vamos nos sentando. Quando for sentar, se você quiser, sente sobre uma almofada e procura de novo restabelecer sua expressão vertical da coluna vertebral. Mas sustentando o estado de relaxamento, percebendo que há uma força que se opõe à força da gravidade, que nos mantém eretos, e que há uma espécie de diálogo e negociação entre essa força e um relaxamento. A nossa coluna não está completamente relaxada, mas quanto mais relaxado tiver em volta dela, menos força ela precisa fazer para se erguer. Faz algumas respirações mais profundas, ganhando espaço pouco a pouco. E quanto mais relaxado esse interior do corpo, menos resistência a gente vai criando para os nossos movimentos respiratórios. E a respiração vai podendo ser mais ampla e mais leve, consumindo menos energia a cada respiração. E se a gente respira de 20 a 30 mil vezes por dia, qualquer economia, diminuição desse gasto reverte muito em qualidade e energia livre para o nosso corpo. Então respira profundo da forma mais ampla e livre que você puder. É quase como se fosse descobrindo uma nova respiração. A gente não está fazendo nenhum pranayama. Não tem nesse momento nenhuma técnica específica. A gente vai colocar técnicas depois. Por enquanto você vai preenchendo espaços com a respiração, vai respirando profundo à medida que o corpo gosta disso. E quando soltar o ar da próxima vez, deixa a respiração totalmente livre, para que ela possa voltar a ser menor. A menor respiração possível.
esse paradoxo de um corpo ao mesmo tempo muito firme e muito relaxado. E esse paradoxo de uma mente ao mesmo tempo muito atenta e quieta. Por um instante a gente procura desfrutar das sensações produzidas e despertadas nessa prática. Procura reconhecer a luminosidade que passa pelas pálpebras fechadas suavemente, através dessa luz. Você vai retomando o contato com o mundo externo e bem suavemente vai deixando seus olhos se abrirem, piscando. Faz algumas respirações mais profundas, alguns movimentos que tiver vontade. Vê como se sente. Né? E vê como vai se sentindo ao longo dos próximos minutos, das próximas horas, se for se lembrando ao longo do dia, vai perceber se alguma coisa fica no corpo como efeito. A gente vai repetindo algo parecido, não igual, né, mas algo parecido nos próximos dias, e assim a gente vai construindo assim essa nossa rotina de práticas e vendo o que nos acontece, né? Um dia é uma coisa, vamos ver como isso se dá ao longo de um período, né? E é isso, gente. É isso. Obrigado pela presença. Espero que se sintam bem. Amanhã estamos aqui de volta. Falarei menos, a gente vai ter um pouco mais de espaço. Então, para fazer a nossa prática respiratória também, né? E fazer um outro percurso aqui de relaxamento. Vou deixar os microfones abertos, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, tá bom? Quem precisar sair, fica super à vontade, um ótimo dia, bom começo de semana, amanhã estamos aqui de volta, um beijo grande, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, pode levantar a mãozinha do Zoom, né? E aí a gente vai aproveitando esse momento.
Maria levantou a mão porque quer falar ou é um tchau? Não, é um Não, tchau. não, eu levantei a mão para falar mesmo. É que Ah, eu para tô sem falar. óculos, Fala. é que eu tô sem óculos, aí eu não consigo achar onde levanta a mãozinha no Zoom. Tem uma limitação. Tudo bem? Diga. Tudo ótimo. É, umas questões nesse movimento. Sim. Algumas vezes, para poder entender aonde a minha mente estava chegando através da sua guiança, no meu corpo, eu tinha que contrair um pouco. Então, tipo, leva atenção para o joelho. Então, eu fazia uma certa contração. Isso é natural? É porque é minha inabilidade ainda com o corpo? Ou é natural chamar essa atenção mesmo? Não, não precisa fazer, tá? Talvez seja um recurso que você está usando agora, para tentar se conectar com uma área, para tentar sentir uma área, porque é mais difícil mesmo a gente sentir só com a nossa atenção, né? Às vezes o movimento, ou a contração, né? Então assim, ou você contrai e relaxa, ou você faz um movimentinho em torno daquela área, ou às vezes até um toque, né? Pode ser fazer um toque no dedão do pé para depois sentir o dedão. Difícil sentir direto. Mas a ideia é que com a prática a gente não precise disso e a gente consiga de fato sentir uma determinada área do corpo sem ter que tocá-la ou movê-la, né? Porque ela está ali e ela tem, né? Assim, os nervos chegam ali, essas informações sensoriais elas estão circulando. É só uma questão assim da gente refinar a nossa capacidade de percepção mesmo. Tá bom, entendi. Estava imaginando isso mesmo. Obrigada. Você Legal, obrigado. Que mais? Sueli, Professor, bom dia para todos. bom Você dia. disse que a aula essa semana é aberta a todos. E eu Uhum. queria passar para as minhas amigas. Passe. Então, eu queria saber se eu posso passar aquele link com a senha Sadhana e a pessoa entra pelo Zoom direto? É Isso, assim? exatamente, é assim, Só tá? que Então essa você pode pessoa não pegar, tem. Desculpa. não, pode falar. Essa pessoa não tem o plano. Ela, Não tem ela, problema, não ela tem vai poder problema. ver a aula gravada? Eu vou mandar, Ela vai eu fazer posso só ao mandar a aula vivo, né? gravada para você. A ideia é que faça ao vivo, mas eu posso Ao mandar vivo. essa Então, gravação também, tá se ótimo. você Eu já quiser. falo para elas que é, é livre, né? Eu vou passar a senha para ela que eu tenho ID, eu tenho tudo. E vou Uhum, falar que é só ela entrar no horário pelo Zoom ao vivo. isso. E eu vou Tá mandar bom. também nesse no para vocês as gravações, né? E aí dá para encaminhar também, se for o caso. Não, tudo bem. Sobre a prática, como você abriu, né? Eu achei interessante, nunca tinha feito essa perceber as partes do corpo, um lado, né? Completo. E depois o convite para você perceber, como que você falou, para o outro lado educar o outro lado. Aham, Eu tinha uma sensação de escorrer água. Sabe quando a água vai escorrendo assim? sim. Né? Então eu tive essa sensação de escorrer a sensação de um lado para o outro. Foi bem interessante. Eu nunca tinha feito por esse percurso, por esse caminho. Eu sempre faço igualzinho os dois lados. Achei É bem interessante fazer interessante para assim, mim. porque uma condução assim linear, né, que vai de parte por parte, ela, ela ainda envolve uma certa racionalidade, ela ainda envolve um jeito, uma racionalidade, não que a gente precise ficar exatamente pensando naquilo, mas ainda é muito parecido com o jeito da nossa mente funcionar racionalmente. Porque a nossa mente racional, ela é linear, ela é lógica, ela é passo a passo, né? E aí, quando a gente vai para o outro lado, e a gente procura fazer isso de uma outra maneira, de uma maneira assim mais sistêmica, de uma maneira mais tudo ao mesmo tempo, de uma maneira mais simultânea, né? Isso é completamente diferente da nossa forma de pensamento racional. A gente não pensa assim, né? Isso teria muito mais a ver com um tipo de uma relação mais intuitiva, né, da nossa mente. Mas não é a forma lógica e racional da gente funcionar. Então, deixar, né? Deixar que o outro lado ele também receba um relaxamento por uma outra forma, por um outro jeito, né? E não eu tendo que voltar lá no dedão.
do Não pé é, esquerdo, né? Porque eu já não. fiz assim, já fiz de subir pelo direito e descer pelo esquerdo, já fiz de subir, de descer pela cabeça até o pé, mas assim, dessa forma eu achei bem curioso e interessante, que eu senti, eu tive essa coisa de escorrer mesmo, né? Como se fosse uma água descendo por uma ladeira, por uma escada, sei lá. Uhum. Foi interessante, eu achei bem legal. Obrigada, Bem, professor. obrigado, Felipe. O que mais, gente? Mais alguém quer dizer alguma coisa? Então tá bom. Então, bom dia. Nos vemos amanhã. Beijos. Até já.